Boa noite, aqui é o professor Ari e hoje nós vamos continuar com mais uma aula de Química com um novo tópico. Hoje nós vamos falar sobre cinética química. Mas o que vem a ver cinética química? Bom, cinética vocês já sabem que vem da física, né? Movimento, né? E se eu tenho um movimento, estou me importando com o quê? Com o movimento das moléculas, certo? Então eu quero saber no final das contas, qual vai ser a velocidade com que essas moléculas vão se movimentar dentro de uma reação química. Portanto, quando eu falo em cinética química, eu estou falando em velocidade da reação. Bom, quando eu falo em velocidade da reação, alguma coisa tem que acontecer entre reagentes e produtos, certo? Então, se a gente for analisar num gráfico, o que a gente percebe? Que conforme o tempo vai passando, a quantidade de reagentes vai diminuindo e a quantidade de produtos vai aumentando. Percebam que no início a quantidade de reagentes é máxima e a quantidade de produtos é zero. Aí o que acontece? Começa a reação, os reagentes vão desaparecendo até que eles acabam e o produto vai aumentando até que chegue na sua quantidade máxima. Então, quando eu tenho uma reação química, quando eu tenho uma transformação, graficamente eu vou ter isso, os reagentes se transformando em produtos. E isso tem que ficar bem claro, certo? Mas como que eu vou calcular essa velocidade? Como que eu faço para saber qual a rapidez, né, com que os produtos são produzidos? Bom, primeira coisa, vocês lembram daquela equaçãozinha de velocidade da física, né? Velocidade igual a ΔS sobre ΔT, não é isso? Só que aqui, como a gente não tem espaço, né? O que a gente vai imaginar? A gente vai imaginar o reagente que está sendo consumido e o produto que está sendo produzido, certo? Então, a gente pode utilizar o quê? Essa equação aqui, ó. Velocidade de consumo é igual à quantidade do reagente consumida dividido pelo tempo e a velocidade da formação do produto pode ser dada pela quantidade de produto formada dividido pelo tempo, certo? Mas como que eu vou colocar os meus valores aqui em cima? Bom, eu posso ter valores em mol, eu posso ter valores em massa ou valores em volume. Qualquer um desses valores eu posso colocar aqui em cima na parte superior da equaçãozinha, certo? Então, o meu ΔQ, que a gente está vendo aqui, pode ser mol, pode ser massa ou pode ser volume. Aqui embaixo o ΔT sempre vai ser o tempo. Pode ser em minutos ou pode ser em segundos, certo? Mas o que a gente tem que perceber? Que o raciocínio é exatamente o mesmo que em física, certo? Sempre eu vou dividir, no caso, ou o mol, ou a massa, ou o volume, pelo tempo. Daí eu vou ter a velocidade média da substância. Então eu vou ter que fazer para cada uma das substâncias que estão aqui. Então eu vou ter que calcular a velocidade de, de consumo do, do reagente e a velocidade de formação dos dois produtos, certo? Lógico que as velocidades individuais serão diferentes, certo? Mas essas velocidades individuais diferentes vão ter que me dar uma velocidade média igual. Então, no final, quando eu for fazer a conta, os três valores têm que ser o mesmo, certo? Por quê? Porque no final eu vou ter que dividir pela quantidade de mol que eu tenho aqui na relação estequiométrica. Então, no caso aqui do N2O5, como é 2N2O5, eu vou calcular o valor da velocidade que eu calculei e divido por 2, porque aqui eu tenho 2. A velocidade do NO2, como aqui é 4, eu vou dividir por 4. Então, pego a velocidade média que eu calculei aqui em cima e divido por 4. E a velocidade média do O2, eu vou colocar aqui o valor, dividir pelo tempo, achei a velocidade média, certo? A velocidade média eu vou dividir por 1, porque aqui em cima eu tenho 1 aqui na quantidade de mol. Tá certo? Então esses valores eu tenho que tomar muito cuidado para não fazer errado, porque na velocidade média da reação tem que ser igual para os três, certo? E é isso que a gente vai estar fazendo. Vocês perceberam que aqui é negativo no reagente e nos produtos é positivo? Certo? É lógico, porque se ele está sendo consumido, ele está sendo perdido. Então é lógico que ele é negativo. Só que a gente não vai se preocupar com isso por enquanto, tá? Não se desesperem com esse sinalzinho de menos aí. A gente não vai se desesperar por enquanto, não vai ser pedido, tá? Mas é bom saber que ele existe, tá? Olha só, então aqui eu tenho um exemplo,
né? O gráfico abaixo mostra a variação das quantidades de 3 substâncias ao longo do tempo durante uma reação química. Então eu tenho aqui, ó, olha só, eu tenho esse azul que está descendo, este vermelho que está subindo e este verde que está subindo. Será que eu consigo descobrir qual que é a equação? Primeira coisa, eu tenho 3 linhas, eu tenho 3 coisas. Automaticamente, a primeira cai fora, certo? Aí o que eu tenho na segunda? N2 mais 3H2 formando 2NH3. Então significa que aqui eu tenho 2 reagentes, ou seja, eu tinha que ter 2 coisas que estavam acabando e uma coisa que estava sendo produzida. Eu tenho 2 coisas acabando, tenho uma só. Opa, tenho uma só, tá vendo aqui, ó? Então só eu tenho só um reagente e eu tenho 2 produtos, que é exatamente o que eu tenho aqui na terceira, né? Eu tenho um reagente e 2 produtos, certo? Aí se eu for olhar, olha só. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 1, certo? Bom, então vamos dar uma analisada? Bom, aqui está 2 e aqui no gráfico está 4, não está? Bom, se aqui está 2 e aqui no gráfico está 4, significa que no gráfico está o dobro do que está aqui na equação, certo? Então, se aqui está 4, no gráfico teria que aparecer 8. Opa, olha aqui o 8 aqui, ó. Então, significa que no final, né, do tempo que eu calculei aqui, no caso 2 horas, nesse final aqui eu tenho 8. Então, significa que a vermelha é o NO2, não é? E o O2, como aqui é 1, no gráfico vai aparecer 2, né? Então, olha aqui, ó, não está aqui, ó, 2. Então, o verdinho é o oxigênio. Então, eu já sei o que é cada uma delas, mas eu tenho que ser atento, porque senão eu vou fazer besteira, tá certo? Agora mais um. Vamos lá. O gás metano, também chamado de biogás ou gás do lixo, é uma fonte de energia menos poluente que a gasolina e óleo diesel, sendo utilizado em várias cidades como combustível em veículos de transporte público. No interior do motor, o metano sofre uma combustão de acordo com a seguinte equação química. Então eu tenho lá CH4 reage com gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água, certo? A equação já está balanceada, então é só a gente resolver. Sabendo que no motor foram consumidos 2 mol desse combustível em 10 minutos, calcule a velocidade média de consumo do metano em mol por minuto. Então, olha só, fácil demais. Aqui está dizendo que eu tenho 2 mol, eu tenho 10 minutos, é só fazer 2 dividido por 10, né? 2 dividido por 10 igual a 0,2 mol por minuto. E a velocidade média do consumo de oxigênio, olha só, o oxigênio está aqui. Só que, olha só, o exercício falou que eu consumi 2 mol do combustível, então aqui eu tenho 1. Se 1 reage com 2, 2 só pode reagir com 4, então isso é uma pegadinha, você tem que tomar muito cuidado. Então aqui, se você colocar 2 no oxigênio, vai dar o mesmo resultado que o de cima, tá certo? Não, não tá. Então, como são 2 mol de CH4, então eu vou ter que fazer o raciocínio proporcional, estequiometricamente. Então, se 1 CH4 reage com 2 O2, então 2CH4 reage com 4O2. Então vai ficar quanto? 4 dividido por 10, né? Então 4 dividido por 10 deu 0,4 mol por minuto. Então tome muito cuidado com isso, certo? Tá? Então são coisas que a gente tem que ficar bem atentos na hora de resolver o exercício. Vamos lá, mais um. O gás amônia, substância amplamente usada na produção de fertilizantes, pode sofrer decomposição de acordo com a seguinte equação química: 2NH3 se transformando em 1N2 e 3H2. No estudo cinético dessa reação, ao serem colocados 20 mol de amônia num recipiente, verificou-se que após 100 minutos a decomposição foi completa. Com base nessas informações, complete a tabela e as equações. Então, olha só. Aqui eu tenho uma tabela com o que eu tenho. No início, o que eu tenho? Ué, eu tenho todo o meu reagente, que é 20 mol, a informação dada aqui em cima. E no início, quanto que eu tenho? Eu tenho 0 dos meus produtos, porque eu não tenho nada. Então, o que eu vou ter que pensar? Eu vou ter que pensar quanto que eu vou gastar do meu reagente e quanto que eu vou formar do meu produto, certo? Bom, então, o que significa? Significa que após 100 minutos, a decomposição foi completa, certo? Então, após 100 minutos, eu vou ter que fazer o quê? O meu cálculo proporcional, certo? Então, olha só, se 2 virou 20,
1 tem que virar quanto? E 3 tem que virar quanto? Isso é o que eu tenho que pensar, certo? Esse é o meu raciocínio, né? Então, olha só. Certo? 2 virou 20, 1 virou 10 e 3 virou 30. Então, essa é a minha proporção. Esse é o meu valor mais importante, tá? Certo? Bom, e aí, no final, o que eu vou ter? O que eu vou ter? No fim, eu vou ter 10 mol de N2, porque foi o máximo produzido, 30 mol de H2, que foi o máximo produzido, e 0 de NH3, porque acabou tudo. Então significa que todo o reagente foi transformado em produto. Certo? Agora o que eu vou ter que fazer? Achar a velocidade média de consumo do NH3, velocidade de formação de N2 e velocidade de formação de H2. Que valores que eu vou colocar? Certo? Eu vou ter que colocar os valores proporcionais. Certo? Eu não posso colocar ou o fim ou o começo. Não, os valores que eu vou usar na minha reação são os valores proporcionais, tá? Eu não posso usar o fim e não posso usar o início. Então vai ser o proporcional. Então eu tenho quanto de NH3? 20, eu não tenho 20? Mas são quantos minutos? 100 minutos. Então eu vou fazer 20 dividido por 100. 20 dividido por 100, 0,2 mol por minuto. Mesmo raciocínio que eu vou fazer com o N2. Quanto de N2 eu tenho? Eu tenho 10. São 100 minutos, 10 dividido por 100, 0,1 mol por minuto. E a última, que é a de formação do H2, tenho 30 mol dividido por 100, 0,3 mol por minuto, certo? Então eu consegui achar a velocidade média de cada um deles. Mas e a velocidade média da reação, a velocidade média total da reação? Como é que eu faço? Bom, para achar a velocidade média da reação, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar a velocidade que eu encontrei, aqui ó, 0,2, 0,1, 0,3, e vou ter que dividir pela quantidade de mol que está aqui do cantinho. Ó. Aqui não está 2? Olha aqui o índice aqui, ó, 2, aqui é 1 e aqui é 3, certo? Então vamos pegar o NH3. O que eu vou fazer? 0,2 dividido por 2. Por quê? 0,2 foi a velocidade do NH3 e 2 é o meu coeficiente aqui, ó. Então vai ficar 0,2 dividido por 2. Isso tem que ser igual ao quê? Ao N2, certo? Mas o N2 é quanto? Não é 0,1 dividido por 1? Então, olha só. 0,1 dividido por 1, que vai ser igual a quanto? A velocidade média de formação do H2. O H2 não é 0,3 sobre quanto? Sobre 3. Muito bem. Então, o que isso acontece? Você percebe que todos esses valores têm que dar igual? Então, todos eles me deram a velocidade da reação, que é de 0,1 mol por minuto. E com isso eu consigo descobrir todos os valores, tanto de velocidade média da substância, como da velocidade média da reação química. Tá? Espero que tenha sido fácil de entender. Tudo bem? Bom, vou passar só mais um para os que gostam de exercícios mais complicados, certo? Então vamos dar uma olhadinha nesse aqui. A solução aquosa de peróxido de hidrogênio é comercializada em farmácias com o nome de água oxigenada. Pelo efeito antisséptico dessa solução, ela é geralmente utilizada para desinfetar ferimentos leves. A tabela a seguir mostra a variação da quantidade de peróxido de hidrogênio em função do tempo na sua decomposição durante um estudo realizado numa indústria farmacêutica. Então olha só, eu tenho aí duas informações, a quantidade de mol que eu tinha, que era 8 mol, e até a sua decomposição, que me sobrou 1 mol. E o tempo analisado, que foi até 30 minutos, certo? Então, para isso, eu preciso montar uma tabela. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão eu vou fazer tudo errado. Como que eu monto essa tabela? Eu tenho que ter o início, eu tenho que ter a parte proporcional e eu tenho que ter a parte do final, certo? Então, olha só. Aqui eu tenho o início, eu tenho 8 mol de água oxigenada, 0 mol de água e 0 mol de oxigênio. Depois de 10 minutos, olha só o que aconteceu. Eu tenho 4, certo? Mas esse 4 aqui, na realidade, é o resultado da decomposição, certo? Então, olha só, a gente tem que perceber que o que vai ser consumido é o que vai reagir proporcionalmente. Senão, como é que eu vou chegar nesses valores? Então, isso aqui que é importante, eu fazer essa continha. Então, olha só, com 10 minutos, de 8 foi para 4. Então, significa que 8 menos 4
Deu 4. Com 20 minutos, tem 2. Não significa que eu tenho 2 mol agora. Significa que foi consumido 6 mol, certo? Então, ó, 8 menos os 2 que ele tem agora significa que foram consumidos 6 mols, certo? E nos 30, 8 virou 1, não é isso? Então significa que, não é que eu tenho 1, significa que foram consumidos 7. Então esses valores que foram consumidos é que vão ter que ser feitos o cálculo proporcionalmente. Então olha só aqui, ó, 2 virou 4, 2 virou 4 e 1 virou 2. Aqui 2 virou 6, não é isso? 2 virou 6 e 1 tem que virar metade, né? Virou 3. Se 2 virou 7, 2 virou 7 e 1 virou 3,5. Então, esses são os valores que a gente tem que usar. Porque se você pegar os valores aqui da tabela, você está lascado. Por quê? Porque você não consegue fazer os cálculos que você precisa. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Você só pode fazer o cálculo com os valores consumidos, não com os valores que sobraram, porque isso aqui, ó, depois de 10 minutos sobrou 4, depois de 10 de mais 10 sobrou 20, depois sobrou 1. Tá errado. O que você tem que pensar é o que foi consumido. Então, depois de 10 minutos consumiu 4, depois de 20 minutos consumiu 6 e depois de 30 consumiu 7. Esse é o raciocínio, tá? Então tem que fazer uma continha de menos que nem está aqui no cantinho da tabela. E aí, depois disso, fica fácil, né? Olha só, para os 10 primeiros minutos da reação, calcule a velocidade de decomposição do peróxido. Então aí eu venho aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 10 minutos, 4 mol, certo? Então eu vou fazer o quê? 4 dividido por 10, né? Lógico. 4 dividido por 10, 0,4 mol por minuto. E aí, com esses valores que eu tenho aqui, eu consigo fazer o gráfico, porque senão não ia ter cabimento, certo? Então olha só, tanto a água quanto o oxigênio vão começar no 0 e a água oxigenada vai começar no 8. Então vamos ter uma linha caindo e duas linhas subindo. Você pode ver que a água oxigenada vai parar no 1, não pode parar no 0, porque a gente contou, né? A gente contou até 30 minutos, parou no 1. Se continuasse mais, sim, pararia no 0, né? Mas a gente parou no 30. Então a gente tem que obedecer os espaços que foram determinados. Então, como é que ficou? Olha só, o 8 caiu para 1, que nem a gente viu aqui, ó, de 8 caiu para 1, certo? Aí o que aconteceu? O H2 de 0 subiu para quanto? Para 7, não é isso? Então, de 0 subiu para 7. E o O2 de 0 subiu para 3,5. De 0 subiu para 3,5. Pronto, acabou o nosso problema e o exercício está feito, tá? Espero que tenham entendido e até a próxima.